deixar claro que vou tentar cobrir alguns detalhes que eu e o Lauro decidimos juntos. Registrar também a ausência dele, mas ele está presente aqui, porque está presente no projeto fortemente, e é uma pena, mas teremos outras oportunidades. Então, nós vamos falar um pouco do processo todo de restauração de São Bernardo, feito em 72, direção Leon Hirschman, fotografia Lauro Escorel, por isso o grande envolvimento dele no projeto. E acho que é importante primeiro apresentar meus colegas de mesa aqui. José Luiz Sasso, responsável pela restauração digital de som do São Bernardo e de todos os filmes desse grande projeto que nós estamos envolvidos, que é a restauração da obra integral de Leon Hirschman. E Marcelo Siqueira, que está coordenando o processo de restauração de todos os filmes feitos na Teleimage. Na plateia temos a equipe de trabalho, de restauro, tanto do preparo, de todo o início do processo até o final, então acho que é interessante a gente interagir. Fiquem à vontade para colocar o que a gente esquecer aqui na mesa, por favor. Então, cronologicamente, acho que é importante mostrar que o processo de restauração, como ele começa, como são os primeiros passos e as primeiras decisões. Acho que o mais importante de tudo é entender por que a gente se encontra, às vezes, em situações difíceis e que as decisões tomam o rumo, o destino do resultado final do que nós vamos apresentar como obra restaurada. No caso do São Bernardo, Lauro e eu, fizemos a primeira ação de restauração, foi assistir aqui na Cinemateca a cópia guardada pela Cinemateca como uma cópia de preservação, que é tida como a melhor cópia dentre todas as cópias que tem aqui ou que a gente tem notícia, como uma cópia referência do filme, tanto quanto a integridade e quanto a marcação de luz, aos resultados finais. E o nosso espanto foi que o resultado foi um terror, porque nós acho que nunca tínhamos entrado na imagem do filme de forma a poder entender os detalhes e como solucionar aqueles detalhes. Foi um susto. A princípio, pensou-se que era algum problema da projeção. Depois, o que será que está acontecendo com essa cópia? Então, começou o processo de investigação. Para fazer da história um pouco mais curta, o que aconteceu foi que o negativo original do São Bernardo, que é dividido em 11 rolos simples, teve seus 10 rolos, exceto o rolo 8, sofreu um processo de despolimento do suporte. É um processo que não se faz mais, mas que na época, acho que o único recurso que se tinha antes da tecnologia digital era porque ele sofreu muito risco no suporte, no processo de copiagem. Foi do negativo original que saíram todas as cópias. Esse filme não tem um internegativo para poder preservar o negativo original, ele tem só um interpositivo, numa ação da Embrafilme, que fez vários interpositivos, mas, no entanto, parava no interpositivo, não seguia a sequência internegativo para poder poupar o negativo original. Então, do negativo original saíram várias cópias e ele ficou em um estado bastante crítico em relação a riscos no suporte, devido à copiagem em janela seca. E o processo de despolimento, ele se dá com uma roda de vidro despolida, passando e pressionando o filme na acetona, que dá uma leve dissolvida na base de triacetato. E com isso os riscos saem. Então é como se você colocasse um despolido na frente da lente do projetor, ou em alguma instante do sistema óptico. E, na verdade, eu imagino hoje que sempre
foi passada essas cópias e nunca saltou aos olhos, porque as cópias também estão muito riscadas, muito descoradas. Nós vamos fazer uma comparação e vocês vão conseguir ver que a cópia está muito descorada, está magenta, está perdendo a cor. Essa cópia da década de 70, foi década de 60, 70, começo de 80, o auge das cópias com corantes, com bases bastante instáveis. Então, as emulsões não têm a estabilidade dos corantes que ela tem hoje. Então, nessas 2 décadas, então a gente estava no 72 e as cópias saíram na década de 70, quer dizer, bem nesse período. Então, a cópia está bastante descorada, a gente vai ter oportunidade de fazer essa comparação. Nós vamos soltar primeiro a cópia pré-restauro, que foi essa cópia que serviu como referência, a referência da completude do filme, do sincronismo original e do despolimento. E, na sequência, eu selecionei um primeiro trecho do filme, que vai ser uma projeção paralela. Vai abrir a janela da cópia pré-restauro e da pós-restauro. Então, nós vamos já do primeiro instante para o último, e depois nós vamos completar aqui o meio da restauração, como é que foi. Vai ter som nesse trecho, porém o trecho mais significativo o Sassi vai mostrar depois. Então, vamos soltar essa comparação, tem mais ou menos uns 2 minutos e meio, alguns planos diferentes, mas bem visíveis, por isso que eu escolhi esses, e depois a gente vai ver toda a pesquisa que foi feita em relação às decisões da restauração digital, de imagem e som. Então, vamos soltar, por favor. Algodão. Levantar-se. Bom, aqui olhando a cópia restaurada, me traz uma outra
atenção para outro ponto que eu acho que é importante a gente falar depois, que essa cópia restaurada já apresenta riscos. Então, a tecnologia película e digital, acho que esse é um grande ponto que a película vai deixando um pouco os restauradores frustrados, porque depois de tirar todos os riscos, todos os pipocos e deixar tudo tinindo, depois de algumas projeções não tem como. As marcas da projeção vão ficando. Depois a gente vai ver a fita HDCam e com ela a gente sabe que nada vai ser agregado. A restauração está lá. Então, acho que é um ponto de discussão aí para os película versus digital. Então, queria mostrar qual foi o caminho percorrido. Nós saímos à procura de que tipo de escaneamento, que tipo de solução nós poderíamos dar para o filme todo, que é a não registro do despolimento. E procuramos fazer isso primeiro com o Telecine HD, onde nele já está incorporado, na leitura dele já está incorporado um software que faz a leitura e conseguindo fazer presettings para diminuir a leitura dessa textura. Como assim? Ele vai buscar a superfície lisa do suporte e a hora que ele encontra o despolimento, que é uma rugosidade no suporte, ele incorpora um filtro para neutralizar. E claro que ele traz alguns outros problemas, mas ele traz alguns resultados fantásticos. Então, fizemos um primeiro teste, depois seguimos o teste no escaneamento do ARRI e no Spirit, que o Marcelo pode contar um pouco melhor depois. Vou mostrar esse teste. É um teste que poderia resultar num processo mais rápido, porque a partir do momento que você captura o filme e já coloca-o numa base digital com bastante trabalho de restauração feito através do escaneamento, o custo disso podia ser bem menor e o tempo de trabalho podia ser bem menor. Porém, a opção foi fazer com base em 2K no Spirit, depois que ele tem um tipo de leitura que também é bastante saudável para o filme despolido. Nós já tínhamos passado por esse problema antes, com outro filme, no Joaquim Pedro, no filme Vereda Tropical, então eu já sabia que tinha grandes possibilidades de fazer no Spirit, porque o modo de leitura dele não incorpora essa grade de textura que tem do despolimento. Então vamos ver essa fita comparativa e colocando, ele sobe e desce a leitura eu acho que é bem interessante isso daí. Porque o material em película, ele passou pela cópia e pelo projetor. Esse material, ele passou somente pelo escaneamento, então é possível mostrar muito mais o despolimento do que o material em película. Dá para ver a textura que é criada, muito embora essa emulsão do começo da década de 70 de negativo e cópia tem bastante grão, aqui nós só temos para considerar a base do negativo original. Então dá para ver a incorporação bastante clara do despolido. Entra o software aí e a gente faz a comparação. O que ficou acima é grão, basicamente. Ele atenua os riscos também. É claro que a marcação de luz aí é só uma base. O que está em questão é a aplicação do software. Não, desse e depois, o antes e depois do resultado final, do Spirit. Ele volta para o original? Uhum.
Não, mas assim, você vai bastante. Já te passou, deixa eu concluir então. Com esse resultado, nós chegamos à conclusão que tínhamos que ir para a tecnologia 2K, porque manteria a resolução mais próxima e mais fiel ao filme original. Foi por isso que optamos pelo Spirit e pela restauração digital, que depois o Sica vai comentar e mostrar alguns exemplos. Você quer falar? Vai pra frente, depois a gente volta nisso. Eu queria passar a palavra para o Sasso, que vai falar um pouco do som, falar um pouco da preparação que a gente faz em conjunto, para deixar a base correta do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta, do jeito que é importante, para servir o início da restauração digital de áudio. E depois a gente pode mostrar um exemplo aqui também. Bom, nesse caso, nós tivemos, como havia o negativo de som original do filme, mesmo gasto pelo próprio processo do tempo, porque essa mesma característica que é apresentada na imagem com relação ao desgaste da base, porque foi sempre copiado através do negativo original, as cópias, o som idem, ou seja, o som também sofreu esse mesmo tipo de perda, de riscos, sujeiras e outras coisas mais, pelo próprio fato do tempo. Então, a primeira coisa que a gente partiu foi, bom, existe um negativo de som, ótimo, é uma situação que nem sempre acontece nos outros filmes. E aí, junto com a Patrícia, a partir desse negativo, a gente tentou encontrar a melhor densidade, ou a relação, inter-relação entre a densidade do negativo e a cópia desse negativo para positivo em preto e branco. É muito importante, por exemplo, na área do áudio, na parte de restauração de som, a gente ter a cópia em preto e branco do áudio é muito melhor do que se ter a cópia em material de cor, principalmente por causa da quantidade de prata que existe no preto e branco, já que nessa área analógica o que interessa é a quantidade de prata exposta e não transparência. Então, a fotocélula lê a quantidade de prata que existe, essa prata, vamos dizer, ela brilha mais, te dá muito mais definição de áudio, e aí tem um compromisso de densidade, não é só de contraste. Resultado, então pegamos, por exemplo, exatamente aquele início do rolo do filme que vocês viram aqui, que o Otton está falando, e existem frases extremamente sibilantes, ou seja, ricas em S's. Quando, nessa época da década de 70 e até bem mais para frente, ninguém fazia o chamado teste de cross-modulation, ou modulação cruzada, que era para definir a densidade ideal do negativo versus uma cópia. Era tudo meio feito interfêmores, era nas coxas e fim de papo. Não tinha muito. O pessoal não tinha esse tipo de preocupação. Porque, inclusive, o próprio negativo era problemático, o positivo era problemático. Eu ficava horrorizado em ter cópias, por exemplo, que a gente fazia teste, a primeira cópia saía em material Kodak e o resto saía em material Orvo. E não tinha nada a ver uma coisa com outra. Então, nesse momento agora, a gente faz em preto e branco, exatamente para se definir isso aí, usando essas frases sibilantes, onde o negativo é exposto em várias luzes, ou várias amperagens de cópia, e isso gera diversas densidades densidades do som dentro da película preto e branco. E por um processo meramente auditivo, ele é auditivo, não existe nenhum instrumento para isso, do ruim a gente copia em várias luzes, vamos falar assim, 15 luzes diferentes. Então começa com um som extremamente baixo, ruim, saturado, o som do S e por exemplo, da letra ou S, ou fonema S, fonema C, fica com som de porque como você está varrendo, fazendo essa varredura de densidades, isso expõe mais ou menos esse positivo através daquele negativo que tem uma densidade própria. E até que chega num ponto que você começa a ouvir o S de uma forma limpa. Ou seja, tem som de S, não tem som de CH, de SH. E é exatamente nesse ponto que a gente fala, chegamos na melhor densidade possível do áudio.
É a partir daí que a gente fecha um pouquinho mais essa faixa dinâmica. Então, nós encontramos existe uma semelhança, uma qualidade boa em 3 amperagens. Aí a gente pede para fazer mais 6 cópias com meias amperagens para ver se naquelas 3 existe alguma coisa ainda melhor. Ou seja, procura-se restaurar o melhor possível, ainda no mundo analógico, aquele som antigo. E é a partir daí que se define essa cópia. Então, junto com a Cinemateca, junto com a Patrícia, ou vem ouvir aqui, a gente vai ouvir no estúdio, enfim, existe todo um processo entre equipes, porque ninguém trabalha isoladamente, são equipes que trabalham, e aí a gente define que aquela é a tal densidade. E aí a Patrícia, dentro do laboratório, faz uma análise desse negativo de som para saber se todos os rolos perderam as suas características físicas e químicas de forma igual, ou se tem rolos mais ou menos comprometidos. E aí ela faz a compensação na hora da copiagem. Então, de repente, o rolo 1, um número fictício, ela copiou com luz 5. O rolo 2 precisou ser com luz 4,5. O rolo 3 foi com luz 7. Para pelo menos você ter um positivo muito parecido na sua totalidade. A partir disso, esta cópia de som vai para uma transferência, aí sim vai sair o som óptico desse meio analógico para o mundo já digital, ou gravamos isso em ou fita DA88 ou direto num workstation tipo Pro Tools, porém com fotocélula estereofônica. Por quê? Mesmo o filme sendo monofônico, ele, no caso desse filme, ele é duobilateral, é isso, né? Duobilateral. Então ele tem 2 áreas de gravação. A área chamada externa e interna, uma que fica mais perto da perfuração e a outra que fica mais perto da imagem. Na gravação, nessa transferência estereofônica, eu tenho 2 fontes sonoras distintas. Ou seja, de repente a área externa tem muito mais riscos, chuviscos e pipocos que não tem naquela pista perto da imagem. Então eu prefiro ter esses 2 áudios separados, porque de repente existe um estalo que só está na pista externa, mas não está na pista interna. Cancela-se esse lado, usa-se esse. Mas antes disso, todo esse áudio foi analisado através de um Spectral Audio Analyzer, que é um equipamento físico, não é software, toda essa área é em cima de hardware, onde eu tenho 31 bandas e tem um leitor que faz isso. E aí mostra exatamente aonde está essa área de som, normalmente rica em médias. Esse é um problema da nossa década de 70 e até um pedacinho da década de 80. Aliás, é um problema sério do cinema brasileiro da década de 60 e 70, onde o sucateamento das salas de projeção, mais do que problemas de gravação. Muita gente sempre dizia, som brasileiro, o filme tem um som é ruim porque é mal gravado. O problema estava muito mais na projeção do que na tomada de som, independentemente de ser som direto ou dublado, porque se dublava muito. E era um som onde se cortavam todos os graves, se cortavam todos os agudos e só se punham médias frequências. Tanto que vocês viram aqui, a voz do Otton, nesse início, ela é muito sibilada no seu original e você não ouve o ruído de fundo, que existe no negativo. Esse chiadinho que aparece no ruído de fundo, não é o chiado de efeito eletrônico. É o ambiente que alguém montou. Então, se você chegar aqui próximo, porque isso foi mixado, o filme é muito calmo em mixagem. Então, se você chegar muito perto da caixa, você vai ouvir que no fundo tem galinha, passarinho, tem uma atmosfera dessa fazenda. Na versão não restaurada, você só ouve a voz do Otton, sem absolutamente nada. Então, na restauração, a gente, com essa equalização gráfica no mundo analógico, consegue corrigir esta velha característica telefônica do som, deixando ela menos anasalada, e tenta recuperar um pouquinho de graves, um pouquinho de agudos, corrige-se essa quantidade de médios para menos, para se trazer para frente tudo que tinha de igual. É a partir dessa parte toda que a gente conseguiu restaurar analogicamente o áudio original, que aí sim entra na workstation de áudio, e aí se trabalha com 3 ou 4 softwares diferentes, ou seja, desde um Adobe Audition, desde do Endo, mais o Pro Tools e às vezes até o outro software que eu tenho também, que é o Waveframe, para a gente começar a fazer a parte de restauração digital. Aí começa a história de tira estalos, chiados, distorções harmônicas. Às vezes existem casos de que picos estão extremamente altos,
por algum motivo, a gente consegue diminuir isso e recria essa uniformidade sonora para trazer um som antigo para o mundo moderno, porém sem descaracterizá-lo. Esse é um problema que eu discuto muito, a Patrícia, inclusive, é minha testemunha ocular. Existem, às vezes, situações onde a restauração de som fica preocupada em limpar, fica aquele som sem nenhum chiado, mas com outros problemas correndo por baixo que nós chamamos de gremlins. Se você ouve criam-se artefatos digitais embaixo que não há necessidade. O chiado faz parte da época do cinema. Então o chiado é som. Não é porque hoje não tem chiado. Hoje tem outro chiado. Mas o chiado continua existindo. Isso é uma característica do áudio. É o microfone, é o lugar da cena. Isso faz parte do ruído do filme. Então, querer limpar demais, às vezes, prejudica. Creio que deve ser algo parecido com a imagem, que eles vão falar depois. Quer dizer, essa perfeição, ela é um pouco teórica, ela tem que ser sempre equilibrada. E a frase que eu sempre uso, a palavra que eu sempre uso, parcimônia. Não é porque você tem um software que limpa tudo que você tem que fazer isso. Não há necessidade. Tem coisas que você pode deixar passar livre, batido. O que interessa é o conteúdo da obra. E trazer para a modernidade alguma coisa antiga que fique mais próximo do padrão de audibilidade de hoje. Lembrem-se, a cultura sonora, ela é uma coisa meio complicada, porque ela começou com rádio AM, todo mundo ouvia aquele som ruim e achava bom, e o som tinha as mesmas características. Depois veio o FM, aí a turma começou a falar, o som está ruim do filme. Não é porque o som está ruim, é porque teve um outro parâmetro de comparação. Aí depois veio a fita, depois veio o CD. É óbvio, à medida que você recebe outras informações sonoras, você começa a fazer comparações e dizer que tal coisa era ruim. Era ruim, não. Ela era boa naquela época. Passou a ser ruim hoje, entre aspas, em função daquilo que o som, o mundo moderno te oferece. Agora, querer transportar para o mundo moderno algo que tinham deficiências próprias da época, para que isso fique igual hoje, isso é um erro, para mim, inominável, porque não tem esse sentido e não havia esse propósito na época. Enfim, a parte de restauração de som, dentro do que vocês viram aqui na imagem, é muito mais simples, porque a gente trabalha em megabits, eles trabalham em terabits. Então, só de se ter esses números já mostra a dificuldade. O nosso espectro é de meros 20 mil ciclos, ou seja, de um ciclo a 20 mil. Eles estão trabalhando em gigapixels e não sei mais o que, zilhões de cores. O nosso problema é um pouco menor. Porém, fica descontrolado ou fica descompensado se você tiver uma imagem boa, bem restaurada, com aquele som fanhoso, chiadento, distorcido e não sei o que lá. Enfim, a restauração do som é conseguir-se analogicamente o melhor possível, entrar no mundo digital, aí com softwares, que é uma coisa maravilhosa, se limpa as coisas e se gera uma nova pista muito mais próxima de uma realidade moderna do que era aquela vivida na época. Em rápidas palavras é isso, porque tem muita coisa para falar, existem centenas de outros detalhes, porque acho que nós não vamos nem ter tempo para falar isso. Obrigada, Sasso. Queria só completar que na preparação e nesse trabalho que nós fazemos juntos, no começo de tudo, no São Bernardo, por exemplo, você vai entrando, né? A restauração, na verdade, é você entrando e tentando descobrir como foi a produção para poder traçar algumas lógicas. E às vezes não tem lógica, mas a realidade está ali. Nesse caso, o negativo original de som, ele foi feito em Eastman, mas eu não sei porquê, tiveram algumas remixagens. Do rolo 2, por exemplo, o negativo era em 3M, então muda a base do filme, a resposta que ele teve durante esses 30 anos, de se caiu a densidade de prata ou não, se a primeira pista é diferente, a transcrição ótica também, então se a pista de dentro e de fora se comportam iguais, e 3 rolos foram feitos em Orvo. Quer dizer, a gente estava ali... Positivo. Positivo, porque a Orvo só veio fazer negativo na década de 80. Então, o que também dificulta um pouco essa equalização que a gente dá aqui no processo fotoquímico. Então, nós temos que lidar com bases diferentes, emulsões diferentes, comportamentos
fotoquímicos diferentes para tentar chegar na mesma densidade, para ele não ficar descontrolado lá. Ele vai ter que... A gente projeta aqui essa cena só para Capela. Uhum. projeta agora, é mais fácil, só para o pessoal dar uma ouvida e depois aí... Pode ser. Vamos projetar só esse pedacinho da sequência da capela. Por exemplo, essa sequência era uma sequência de diálogos extremamente baixos, ou seja, aquela interpretação contida, principalmente da Isadora, aonde o nível da voz estava praticamente junto ou próximo do próprio nível de ruído do negativo. Lembre-se, é uma coisa fotoquímica, isso gera um ruído. É um chiado típico do som óptico. Então, é uma sequência complicada, foi complicada para se tentar trazer para frente, ter os ambientes que tinham de fundo, que são absolutamente sutis, é uma sutileza minimalista que é incrível para a época, mas que nunca resultou em nenhum efeito prático, porque ninguém nunca ouviu isso. Então, por exemplo, essa sequência... a gente teve que restaurar muito a parte, principalmente da Isadora, porque não é uma coisa que você acha aquele default, aquele padrão, aperta o botão e faz tudo igual. Muitas vezes, nessa restauração, o Sobral, que trabalha comigo, o Alexandre, ele tem que amostrar um pedaço, corrigir, fazer um outro pedaço, e achando esses presets para sempre que aparecer aquela voz já ter alguma coisa próxima. É um trabalho que normalmente demora 3 meses na parte de áudio contra 9, 8, 10 meses na parte de imagem, que é muito mais complicada. Então vamos soltar só esse trechinho, está em vídeo, né? Está em vídeo e tem a comparação. Então, o antes vai ser, nós vamos só ouvir. Isso, tá. Então, tá. E o depois vai com imagem. Com imagem. Tá bom. Então vamos Tem lá. um pequeno detalhe junto, que é a imagem, mas aí... Tudo bem, tudo bem. Então, a hora que puder soltar, por favor. Por favor, comparação áudio da cena da capela, depois áudio e imagem do restaurado. O que é que a senhora estava fazendo aqui? Rezando? É capaz de dizer que estava rezando? Ainda. A senhora escreveu uma carta. Cuida que isso vai ficar assim? Vai-te embora. Vai-te embora. Deixa eu ver, seu Paulo. Perfeitamente. Volta mais tarde. Ainda é cedo. Tá tudo igual. Tá tudo igual. É. O que é que a senhora estava fazendo aqui?
Rezando? É capaz de dizer que estava rezando. Ainda. A senhora escreveu uma carta. Cuida que isso vai ficar assim. Vai-te embora. Vai-te embora. Deixa eu ver, seu Paulo. Perfeitamente. Volta mais tarde. Ainda é cedo. Só para comentar, vocês viram bem a diferença do que era o som original. Nesse caso, por exemplo, totalmente abafado, praticamente não se ouvia nada dos fundos que existem. Atrás tem como se fosse um ruído de cigarro, alguma coisa que dava essa atmosfera da fazenda. O som absolutamente sem nenhuma presença, tanto que mal e porcamente se entende o que está sendo dito. E na restauração, nesse caso, conseguiu-se trazer para frente tudo o que era possível, inclusive o próprio brilho do áudio. Mesmo tendo um chiadinho a mais do que deveria ter dentro de alguns conceitos que às vezes é discutido com outras pessoas. Então eu preferi, junto com o Sobral, ter esse chiadinho a mais dentro do áudio, mas ter uma inteligibilidade muito maior e toda a ambiência do fundo limpo, enfim, existe aquele som num lugar, não está no ar, é um som que está lá, naquele lugar que é uma fazenda. E aí, aquilo que eu falei, os níveis dos diálogos estavam muito próximos do próprio nível de ruído, de chiado da matéria-prima, que era o negativo de som óptico. Enfim, é uma sequência que para mim que dá bem essa noção do que é a restauração do áudio nesse ponto. Ok, Sasso, obrigada. De sincronismo, você vai querer abordar alguma coisa? No caso do São Bernardo, não há necessidade de se falar de sincronismo, porque o filme era som direto, em primeiro lugar, foi muito bem sincronizado, aliás, pelo próprio montador do filme, que é o Eduardo Scorel, mais do que eu, um doente por sincronismo. Então não se tinha esse problema. Existem problemas de sincronismo em outros tipos de filmes, aliás, dentro do próprio Leon, temos outros problemas que deveriam ser resolvidos com coisas que foram dubladas naquele sincro bastante medíocre que era feito na época. Não por falta de cuidado, mas por falta de tecnologia, inclusive. Mas, enfim, nada com relação ao sincro desse filme é absolutamente perfeito. O som direto é do Walter Goulart, que é um pioneiro do som direto no Brasil. Isso não é um nome que não pode ser nunca deixado de ser mencionado. O trabalho dele nesse filme é absolutamente maravilhoso, porque ele trabalhou com o Nagra, não existia mixer, um microfone, talvez dois em algumas situações, se é que isso aconteceu. Ele é um dos pioneiros, inclusive, a usar o shotgun, que era o microfone direcional que a gente usava naquela época. Isso hoje não se usa tanto mais, é uma pena. Hoje é tudo lapela, enfim. Mas na área geral do áudio, quer dizer, ele fez uma boa gravação que gerou um bom trabalho. Tem problemas de mixagem, sem dúvida, usando um termo mão pesada e as próprias características da época, e a transcrição ótica, que é tudo comprimido. Isso é um problema da época, porque como tudo era ruim, a compressão na transferência ótica era absurda, na relação 30:15 e 40:20, ou seja, é indescritível. Isso é um assunto muito técnico para a gente discutir, vai muito tempo, enfim. E a gente tentou desfazer isso. É possível usar um compander, que é um compressor expansor. A gente usa o compressor, é um compressor que trabalha de forma inversa.
começa a tirar aquelas flutuações de que o som, quando igual entrevista de televisão que a pessoa fala, o fundo abaixa, quando para de falar, o fundo sobe, ou seja, uma limitação, uma compressão muito drástica. Vai lá, senão a gente vai só falar de áudio. Tá, obrigada. Depois a gente pode voltar com algumas, se tiverem perguntas. Então, vou passar a palavra para o Marcelo, que vai contar um pouco do processo, dos detalhes da restauração digital, uma vez que, então, o filme sai aqui do laboratório, o negativo original, preparado, feito a referência, que vai ser a referência depois do bruto e restaurado, alguma perda de fotograma, tudo isso identificado num mapa e anotações criteriosamente feitas pela Sinara e o laboratório, e vai para o escaneamento. Então, o filme vai o mais, digamos, decupado possível para o escaneamento, para depois a gente começar o diálogo com a restauração digital. Bom, alô, som, tá? Não muito diferente do som, a pesquisa também de como escanear esse material é muito importante. No caso do São Bernardo, a gente partiu do negativo original, mas não necessariamente em todos os filmes você só tem essa situação. Especificamente no São Bernardo, buscar o melhor modo de escaneamento foi muito importante por causa do despolimento. A gente viu naquele exemplo, através do software e em HD, que em um primeiro momento parece muito bom, parece uma coisa que resolve bem. E não deixa de ser, mas para qual fim? Né? Então, é um processo que limpa muito a sujeira e acabou com boa parte dos riscos e tudo mais. Mas o que ele fez? Ele tirou muito da resolução. Então, acho que o princípio da restauração, de determinar qual é o caminho que você vai tomar, primeiro vem de onde eu quero chegar. Então, para projetos onde isso acontece muito, porque tem muito filme antigo que precisa ser exibido, não só em cinema, mas para televisão, isso no mundo inteiro acontece. Então se eu tenho que fazer isso para televisão, para projeção, para uma exibição digital em alta definição, ótimo, perfeito, ele funciona muito bem. Mas à medida que eu estou fazendo isso automático e com isso desestruturando a imagem original, eu acho que passa a ser simplesmente uma melhoria para a exibição e não uma restauração, né? Então, acho que esse foi um dos motivos que se abortou essa ideia do... Quer mais? Que se abortou essa ideia de usar o em HD e com um software mais automático. Da mesma forma que o Sassi estava explicando de como obter a melhor matriz, os scanners também têm as suas diferenças. Entre o HD e o 2K, certamente o 2K te dá uma resposta muito melhor. Então acho que esse foi um dos motivos que se optou por já abandonar a ideia do automático. A forma de escanear, cada um dos equipamentos tem uma forma de expor a luz e de receber essa luz no sensor. Hoje, sem muita dúvida, eu falaria, o ARRI ele é um equipamento para scanner de ponta que é melhor do que o Spirit. Não, mas é melhor no quê? Né? Então, assim, acho que em 99% dos casos ele é melhor do que o Spirit. Mas a forma com que o Spirit, nesse caso, expõe o material e recebe a informação de luz mais difusa, fez com que sumisse quase que totalmente o problema que era crítico no filme. Então o que ia acontecer? A gente perdia talvez um pouco na resposta do escaneamento, mas ganhava muito em resultado de limpeza já desse primeiro problema. E como os dois ambientes eram 2K, então, ótimo. Então, o que se perdia era muito pouco para o que se ganhava em relação ao processo. Porque, da mesma forma que o som, poderia-se trabalhar com softwares para tentar minimizar esse problema. Mas, da mesma forma, o analógico, nesse caso, ele é mais rentável. Então, aplicar um software que fosse minimizar aquilo, certamente ia trazer outros tipos de problema. Iam trazer artefatos, iam trazer blur, iam trazer, como no automático, como estava acontecendo ali no HD. E aí, então, essa foi a primeira decisão de por onde caminhar. Então, o Spirit, nesse caso, foi a ferramenta escolhida pela forma com que ele expunha a luz. No caso do São Bernardo,
ainda bem que tinham todos os negativos originais e estava tudo lá, né? E tínhamos essa informação toda, apesar desse problema, ainda era a melhor coisa do que uma cópia. Em outros filmes não, em outros filmes você tem a necessidade, eu tenho 5 rolos do negativo original e tenho 2 rolos de cópia, e é o que se tem, é o que tem de melhor, né? E durante o processo a gente ainda descobre coisas, né, como a gente está fazendo agora no Falecida, que tinha alguns pontos já restaurados, mas que se decidiu e se viu que voltar ao negativo original ainda era melhor. E aí com isso você dá um passo para trás e fala, bom, isso é bem melhor, você tem mais resolução, dá mais trabalho, mas você tem mais resolução, mais informação. Do mesmo jeito que o Sasso estava falando, que você acaba procurando pedaços, né, para como restaurar melhor aquele som, a mesma coisa é para a imagem. E que a imposição da ferramenta digital em cima disso tem que ser feita com muito cuidado, porque também, da mesma forma que o som, ela acaba destruindo ou trazendo coisas que não deveriam estar lá. Uma vez todo escaneado dentro do servidor, e nesse caso de uma matriz só, então aí se começa o trabalho de restauração digital, que é tentar, no primeiro passo, entregar para o restaurador digital uma base já equilibrada, do mesmo jeito que foi feito no som, uma cópia, como interpositivo de som, Uma cópia de som. uma cópia de som mais equilibrada. No escaneamento você tem isso também. Então, após o escaneamento, no caso do Spirit, como já é junto com uma marcação de luz, você faz um primeiro equilíbrio do material para poder fornecer para quem vai restaurar um material já mais equilibrado também, com menos discrepância de contraste e tudo mais. Bom, feito isso, entra no processo digital, onde é bom porque é tudo muito similar, né? Do mesmo jeito que você tem o Sasso ouvindo e escolhendo o melhor momento, se você deixar no software basicamente para ele restaurar, então eu vou tirar todas as sujeiras no software e aperta um botão, ele vai arrancar um monte de outras coisas que não podem ser arrancadas. Então entra o bom senso e o critério humano de olhar aquilo e falar, não, isso daqui não pode sumir. Isso aqui tem que ser feito, é só nesse pedacinho desse fotograma que precisa ser restaurado. Nessa hora você encontra todo tipo de problema, e aí tem que se tomar as decisões. A instabilidade por causa do suporte, como eram as câmeras, as lentes e tudo mais, é uma coisa que precisa ser muito avaliada. Tem uma cena no filme que me chama muita atenção, que é um plano que o pessoal está na enxada, capinando, tem uma estrada, acho que tem cana aqui, não é isso? Um barranco, eles estão capinando ali, e que é a imagem que mais chacoalha, né? Pode se estabilizar? Pode. Só que o que acontece se você tem uma imagem que na sua captação está balançando e você trava ela? Você tem o inverso disso. O que a imagem está num ponto aqui e depois ela sobe um pouco, entre uma e outra você tem um monte de rastro de blur mesmo, de motion blur, que vem com esse deslocamento. Se você trava esse material, a sensação que você tem é pior do que o chacoalha que é original, que é natural, que é você ter uma imagem estática que fica saindo de foco e entrando o tempo inteiro. Travar é estabilizar a imagem, é pegar e encontrar pontos na imagem que a gente fala o seguinte, então imagina que a gente está nesse quadro e está tudo balançando, e aí, à medida que o movimento está acontecendo, o blur natural está acontecendo, aí eu falo para o software, então pega esses pontos e trava a imagem, ele estabiliza a imagem. Então, em todos os fotogramas daquela sequência, daquela imagem, ele vai pegar esse ponto e vai manter nesse ponto o tempo inteiro. Então significa que o que estava aqui e no outro ponto estava aqui embaixo, e que no meio existe um rastro, continua travado. Só que aqui, isso aqui fica saindo de foco e voltando o tempo inteiro. Então, esse é o bom senso que precisa ser tomado também. Essa é uma das coisas que eu acho que é bem importante, né? O bom senso na restauração. Não destruir o que é original, como o Sasso estava falando. Um dos rolos que eu não me lembro qual era, acho que era 7, era esse, Rei dos Riscos? 5. Era um dos rolos que estava mais identificado, que tinha muito risco. Não foi um filme dos mais complicados, né? A gente já teve problemas maiores, mas esse rolo em específico deu bastante trabalho, porque os riscos são acho que uma das piores coisas para você restaurar, riscos e manchas. Porque uma sujeira, ela existe num fotograma e não existe no outro. E aí o software entende isso e você só precisa meio que indicar qual é o caminho que você quer e falar, olha, se esse ponto branco está aqui e no outro não está, então
vamos remover isso. Ele, por comparação, comparando com os outros fotogramas, você consegue reconstruir aquele pedaço. Claro que volta a história do bom senso e da observação humana, porque dependendo do caso, por exemplo, no Pelé, a gente tinha chutes de bola, a bola saía voando e o software arrancava a bola, porque ela estava muito distante entre um fotograma e outro, e ele não conseguia entender que aquilo existia uma trajetória. Então, se a bola estava aqui, ele simplesmente arrancava as duas, porque estava muito distante. O software trabalha por comparação. E o risco é um negócio que, principalmente quando ele está fixo, ele está lá em todos os lugares. E aí o que acontece por trás, quanto menos movimentação você tem por trás, mais complicado fica, porque você tem que realmente construir uma imagem do que não existe. Então, acho que esse foi um dos pontos mais complicados. Feita a restauração digital de todo o processo, aí vem a marcação de luz final, o resgate das cores final, né? A gente está trabalhando num espaço de cor, do mesmo jeito que o Sasso estava falando, tentando escanear com a maior quantidade de informação possível, das mais baixas luzes às mais altas luzes, sem clipar. Quando você está trabalhando em data, diferente do espaço de cor de vídeo e da forma com que você grava na fita, você está buscando cada faixa de luz de informação e colocando numa área digital. Para justamente fazer essa mesma equalização que se faz no som. Então, pegar as baixas luzes e colocá-la na posição certa, e as altas luzes também, e porque normalmente se você tem um material intermediário, à medida que você vai duplicando esse material, você vai mexendo na relação de contraste e, consequentemente, clipando as áreas, perdendo as informações. Por isso, a ideia de se trabalhar sempre, ou na maioria das vezes, com o negativo original. Porque o que está impresso ali é o que existe. Então, trazer para o meio digital toda essa informação é o mais importante. Para, justamente, na hora da marcação de luz, o fotógrafo ter a condição, que foi o que o Lauro teve aqui, de poder equilibrar o máximo possível. Todas as dificuldades, obviamente, hoje, com todas as ferramentas que existem, proporcionam para o fotógrafo uma facilidade muito maior de equilíbrio disso. Oticamente, talvez fosse muito mais complicado dele conseguir chegar em plano a plano e equilibrar a relação de contraste, cor e tudo mais. Mas partir do máximo de informação possível é a melhor coisa. Então, o último ponto disso é equilibrar esse material todo, acertar a cor, fazer os testes de projeção, né, aí entra no que a gente já tem de atualidade, que é a intermediação digital, isso é, o material todo num meio digital voltando para um meio óptico, onde se busca o mínimo de perda ou de interferência possível do próprio suporte. Acho que aí é o final da restauração na parte de exibição. Entra um ponto que acho que é fundamental, que ok, a gente teve esse trabalho todo, que é o que a Paty estava falando aqui, a gente teve um trabalho enorme, e aí essa cópia se exibiu 3, 4, 10 vezes, e ela já começa a apresentar marcas da projeção do pequeno tempo. O que se fazer com isso, né? A projeção digital é a realidade? Sim, é a realidade. Para agora, acho que não, acho que demora ainda um pouco para que isso tudo aconteça. Mas como armazenar esse material agora? Uma vez que está restaurado, o que se fazer com isso? A gente coloca isso num HD externo e deixa no HD externo e espera daqui 100 anos para ver o que acontece? Qual é a importância de não só restaurar, mas preservar? Como preservar? Talvez seja interessante você abordar um pouco os softwares que vocês têm no menu ali de manipulação e talvez o conceito, o que se chama de automático, o que se chama de manual e as velocidades disso, acho que é ilustrativo. Vamos lá. Os softwares de restauração, tem vários softwares. Acho que tem uma gama enorme que você encontra na internet de todas as formas. Tem software para Final Cut, tem software só para isso, tem um software que só estabiliza, tem o próprio Photoshop, é uma ferramenta muito usada, principalmente quando faltam fotogramas. Hoje na Teleimage a gente usa muito Diamante, que é um software de restauração. Usa o Combustion, que é um software que ajuda, que seria um Photoshop para a imagem em movimento, né? A gente está agora testando e colocando em prática também o MTI, que é um software que é usado muito fora, principalmente na Europa. Enfim, Motion Perfect, esqueci o Steady, enfim, eu esqueci o nome do software agora, mas software para estabilização de imagem. No próprio escaneamento, dependendo da onde você vai, você tem softwares que
estabilizam a imagem. O Spirit, a gente estava vendo aqui fora, tem um prospect de um scanner que faz a estabilização através da perfuração também. O Spirit faz isso também, então ele lê o fotograma inteiro, inclusive a perfuração, e estabiliza a perfuração. Então isso faz com que, pelo menos a imagem que está indo para a restauração, ela não tenha ainda a instabilidade do scanner. O processo automático nessa história toda, ele é aplicado em vários momentos. Por exemplo, nessa primeira estabilização, no escaneamento, na remoção de sujeiras, a primeira coisa, a segunda coisa, que é por comparação. Então o software ele interpreta, você determina 5, 6, 10 fotogramas para frente e para trás. Por que você precisa falar isso para o software? Porque ele pega a partir daquele fotograma e avalia o que tem para frente e para trás, calcula o movimento daquele ponto e fala, ok, isso daqui é uma sujeira e não uma bola. E aí com isso ele recupera aquilo. Na relação dos riscos a mesma coisa também, dependendo de como for, ele compara o que existe nos pixels paralelos, né, próximo ao que está faltando, e complementa aquele material. Acho que em 80% dos casos isso é bom. Isso acontece de forma rápida. Rápida, né, falando em tamanho, a gente está falando de pelo menos 2 teras e pouco por filme para poder trabalhar o material bruto. Então o espaço que você precisa é muito grande. O processamento para isso é muito pesado. Então, se ele resolve 80% do material, ele resolve de uma forma rápida. A gente está falando de uma forma rápida, um rolo de avaliação por semana desse primeiro processo. A partir daí, esses outros 20% são manuais. E esse manual realmente demora, porque você tem que avaliar o que está acontecendo e, em alguns casos, voltar para trás e refazer. Então, no caso de São Bernardo, a gente gastou mais ou menos uns 4 ou 5 meses de trabalho. Não foi um dos mais complicados, mas já teve em caso de pegar um filme de 1 ano de trabalho. A própria Falecida, a gente está trabalhando já faz o quê? Pelo menos uns 9 meses. Né? E acho que esse é o ponto. Tá, ok, obrigada, Marcelo. E então, para finalizar, encerrar a nossa exposição aqui, queria completar... Você vai mostrar aqui dentro depois? Vai. A metodologia, antes de colocar o antes e depois, de trabalho, então, segue para a restauração digital, imagem e som. Nós seguimos a ordem dos rolos dos originais. Então, no caso de São Bernardo, são 11 rolos simples. Então, era por rolo, ou o rolo quase finalizado, ou para ter alguma decisão. Algumas decisões nós fazemos... A equipe de restauro chama Lauro e eu, nós vamos para a tela pequena e tomamos algumas decisões conjuntas. Outras são tomadas pelos próprios coordenadores da restauração. E depois é necessário fazer a avaliação final em tela grande. Então a gente vem para cá, faz a projeção rolo a rolo. Tudo isso não considerando a marcação de luz, a gente está olhando, buscando, analisando, interpretando e realmente buscando as soluções que ainda têm que ser discutidas quanto à restauração da imagem. E então, dando ok para o rolo, tem essa sequência, 11 rolos, às vezes ele é dividido dependendo do tipo de intervenção que vai ser feita ou da... rapidez do processamento, ou se as intervenções, agrupando as intervenções um pouco parecidas, digamos assim, tem uma analogia toda, e é dividido por sequências esse trabalho. Então, autorizando e dando ok para o rolo a rolo, depois é feita a marcação de luz. Então, é um trabalho que tem sido acompanhado criteriosamente pelo Lauro, e daí é o plano a plano, tem se usado lustre para isso, e é claro que ele tendo sido o fotógrafo do filme, as coisas simplificam bastante, não que sejam simples, mas que... ou não, acho que no caso de alguns fotógrafos fica um pouco mais, vem muita angústia, porque se vê o que foi feito na época, e acho que somos muito críticos, então vem... talvez salte aos olhos alguns erros e algumas impossibilidades técnicas e que são irreversíveis. Então, e não é na restauração que isso vai ser
corrigido. O Lauro é uma pessoa super consciente, então ele realmente imprimiu ao filme restaurado a luz e a aparência que foi feita na concepção do filme na época, junto com o Leon. E depois disso, o filme segue para o Sasso, para ele juntar todo o trabalho que ele fez paralelamente, e se teve que criar algum fotograma ou alguma sequência que mudou a restauração, porque a referência que ele tem, porventura, pode ter uma lacuna de fotogramas, então essa sequência é completada, mandada para ele. Então, rolo a rolo é feito o sincronismo e depois temos imagem e som juntos. Vamos, então, assistir o antes e depois, a sequência de antes e depois. Está aberto o microfone? Acho que está. Não, esse a gente já viu. Ah, também tá, Renata, nesse. Tá. Nós estamos vendo em primeira mão aqui os extras do DVD. Ah, não, já soltou o DVD. É essa fita preparada para o antes e depois, então, do extra do DVD. Uma coisa que eu acho que é legal perceber, que mesmo depois do restaurado, nesse caso, a gente já tem a eliminação do despolimento, né, e a remoção da sujeira, e que a resolução permanece a mesma, diferente do outro caso. Esse é o tipo de situação que não adianta fazer, por exemplo, num software de restauração automático. Isso tem que ser feito manual mesmo, quadro a quadro. Muitas vezes nós tiramos a fita adesiva antiga, limpamos, e cada limpeza de fotograma vale bastante o tempo do restauro digital. Mas muitas vezes tem que se colocar uma nova fita. Então, de qualquer maneira, o adesivo é muito prejudicial e trabalhoso de retirar. Outra característica que acontece nesse tipo de situação é que quando você passa com o material com o relevo no gate do telecine ou do scanner, acontece algum tipo de distorção óptica, e que isso precisa também ser restaurado e fixado manualmente. Então, o que acontece? Cria um mapa da imagem, e aí, ponto a ponto, vai se puxando e tentando travar aquele ponto para que em todos os fotogramas ele fique igual e essa distorção suma. Ou, no caso, diminua muito.
Pode cortar, por favor. Bem, acho que a gente pode encerrar, se tiver mais algum detalhe. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão para levantar, quem estava envolvido no processo, se quiser falar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Para José Luis, em caso de distorção, você tem alguma ferramenta que permita fazer algum tipo de correção? Sim, existem alguns softwares especializados para diminuir esse ruído de sons distorcidos. Claro que não chega a ser um milagrizer, porque ainda não inventaram esse equipamento, esse ainda não existe. Mas aí existem alguns softwares, por exemplo, da linha da Algorithmix, que é uma linha europeia. São softwares muito caros, inclusive, para áudio, que conseguem reconstituir essas coisas desse som quando tem aquele que é típico de distorção de membrana de microfone e também da própria distorção do negativo de som. Quando a válvula de luz chegava no chamado crash level, que deixa de se ter um desenho, como se diz, geométrico do áudio para virar tudo com pontas achatadas, isso gera distorção. Então tem alguns softwares que conseguem limpar isso em até 80%. Então é algo que realmente funciona, enfim, funciona bem. Uma coisa que é interessante lembrar que assim, que a Patrícia, que quando ela me perguntou, ela apontou se tinha mais alguma coisa para falar, que eu queria lembrar existe nesse período do cinema brasileiro problemas sérios que a gente tinha, era a famosa mudança de rolo, principalmente envolvendo o som. Ou seja, os rolos eram de 10 minutos e a preocupação dos diretores, dos montadores na época era como é que era feita essa mudança de rolo, porque ainda não se falava em rolos, tinham salas de cinema que já projetavam com 2 projetores em rolos duplos, mas a grande maioria das salas ainda projetava em rolo simples e o changeover de 10 minutos, rolos de 10 minutos. Então tinha um problema sério nessa época, era como é que ia fazer essa mudança de um rolo para outro para que a coisa não ficasse muito ruim na tela. Então, alguns filmes, não é o caso específico do São Bernardo, se bem que havia algumas perdas de áudio, teve rolos, os rolos eram um pouco mais, como se diz, o próprio Scorel tinha esse critério de uma forma muito clara, mas uma coisa que acontecia às vezes, o último segundo do filme não tinha áudio e o primeiro segundo do rolo seguinte não tinha áudio. Por opção técnica. Então, muitas vezes na restauração, e isso é uma coisa que a gente às vezes tem que pensar, nós estamos mexendo na obra da pessoa? Não. Porque se o cara tivesse na época, o diretor, o produtor, o montador, o recurso para fazer a coisa certa, com certeza eles iam fazer. Então muitas vezes a gente tem que recriar o último segundo de rolo, ou o primeiro segundo do rolo seguinte, para que quando você assiste o rolo contínuo, projetado, não abram buracos de 1 ou até 2 segundos na mudança de rolo. Isso era uma coisa que acontecia muito. Ou terminava em fade out e começava em fade in. Era muito gozado, você estava assistindo um filme, sumia, aparecia de novo. Então isso a gente corrige na restauração. A gente é obrigado a corrigir por uma questão estética, inclusive. Enfim. Para evitar o ploc, né? Não, para evitar um buraco, ou um estalo, ou o próprio silêncio, que é absolutamente desagradável. E eu lembrei de uma outra coisa também, que é no caminho percorrido para entender e resolver como íamos driblar essa malha criada pelo despolimento, a primeira coisa que foi pensada foi fazer um teste em janela molhada, para saber se a janela molhada resultaria num outro elemento sem esse problema. E também fizemos o teste e abandonamos porque chegamos na melhor solução. Na verdade, ia ter que ser feito um outro interpositivo. Esse interpositivo hoje, em termos de preservação, ele já existe, né? E ia ter uma outra passagem fílmica e que, com os grãos da época, com esse tipo de emulsão da época, também não favorece uma boa duplicação, a melhor que fosse hoje em dia, com os melhores recursos. Então, só para não pular essa etapa da pesquisa,
E uma outra coisa é que, então, hoje, o que a gente tem em termos de preservação? Então, o projeto, o filme tem hoje o novo transfer, o novo negativo, né, pós-restauração, essa cópia de exibição, e foi feita a opção, não sabemos a tecnologia que está aí, acho que é uma incógnita para todo mundo. Nós temos o filme guardado em fita de dados, LTO, e em disco rígido. E a parte em película, claro, que acho que é a que vai sobreviver mais, mas enfim. E o DVD lançado. Mas e esses materiais estão guardados aqui na Cinemateca. E vamos ver se a gente vai fazer a migração a partir da LTO, a partir do HD. Em alguns anos a gente vai saber disso. Acho que é bom todo ano ver. De novo, José Luís. Consideraram a possibilidade de fazer janela molhada para o som? Carlos, eu tive, assim, de algum tempo para cá, passei pesquisando muitas coisas pela internet, já que isso é um instrumento hoje maravilhoso. Eu até discutia, a gente conversava na sala do Carlos sobre isso. Uma das coisas que eu acho que é o caminho, janela molhada para som é uma coisa que eu não vejo como pode ser feita, pelo menos assim, em princípio, porque você tem que trabalhar com o contato fotográfico, ou seja, você tem uma fotocélula que tem que passar por tem um foco, enfim. Eu não sei até onde seria possível criar uma janela molhada para ler o som. Uma coisa que eu cheguei a ler um artigo na internet muito rapidamente, mas sem nenhum aprimoramento, seria escanear o som. Uma coisa que seria maravilhosa para a restauração, como é o caso da imagem, você esquece toda essa área de fotografia, enfim, dessa parte fotoquímica de achar a densidade certa versus o negativo, imagem, não sei. De aí, de repente, você ter como escanear o negativo de som, ou até mesmo o som de uma cópia, e trabalhar em cima desse áudio escaneado, como seria o visual de uma workstation tipo Pro Tools, Nuendo, coisa do gênero. Ou seja, aí você não teria mais o chiado, o ruído físico daquele material deixava de existir, porque o que interessa é só a área que está fotografada. Então, quer dizer, se alguém fizer um scanner de som, que nesse artigo eu li alguma coisa que alguém já começava a pensar nisso, seria maravilhoso. Por quê? Porque a gente não teria mais esse processo fotoquímico de densidades e coisas do gênero para se melhorar a qualidade do áudio. Então, aí aquilo que o Marcelo falou, que é uma coisa que você poderia redesenhar esse áudio, entre aspas, frame a frame, inclusive coisas que faltam. Na área do som, eles têm um software maravilhoso que chega a recriar fotogramas que faltam. Da imagem. Da imagem. Nós não temos isso no som. Quer dizer, por comparação, o Telecine, mais todos aqueles softwares, pega e fala, faltaram 3 fotogramas, e ele recria aqueles 3 fotogramas por comparação. Nós não temos isso em áudio. Se você perdeu 10 fotogramas e não existe aqueles 10 fotogramas em nenhum canto, aquele pedaço vai ficar mudo. Se por um acaso existe alguma coisa parecida, essa mesma palavra que perdeu-se existe mais à frente, a gente até pode pegar e jogar naquele lugar e ver o que funciona. Já usamos isso com 1 ou 2 palavras, às vezes um final de sílaba, a gente consegue. Agora, se falta uma frase, esquece. Então não tem como a gente reconstituir de forma nenhuma. E daí vem aquela coisa de pesquisa. Aliás, mesmo do próprio projeto do Leon, eu estou aqui com um documentário do Nelson Cavaquinho, onde o início do rolo do filme, faltam 3 fotogramas para mim de uma sílaba, de uma palavra. E aí existe uma segunda cópia aqui na Cinemateca, que eles me passaram esse áudio para CD, e hoje, chegando no estúdio, eu vou ver se essa frase está lá inteira. Se tiver inteira, a gente restaura aqueles 3 fotogramas e copy-paste naquele que está o buraco, e resolveu o seu problema. Mas se tiver aqui. Agora, se não tiver, não existe como você recriar áudios que foram perdidos por falta de pedaços.
Eu acho que a ARRI já está começando a trabalhar em cima disso com o scanner. Eles estão mudando um pouco a linha, que era toda voltada para a intermediação digital, só dos materiais novos. Inclusive tem alguns softwares no próprio scanner que fazem a leitura, vamos dizer, topográfica do material para poder... Esse que a gente mostrou. Mas isso daí é o da ARRI? Não, isso daí... Não é da ARRI, mas ele faz a leitura da superfície. Nesse caso, o que o software da ARRI, que chama DICE, ele faz a leitura e entrega junto com o arquivo um metadata, vamos dizer, uma máscara de onde está a sujeira. Então, nesse ponto existe a sujeira. Para você depois, em cima de um outro software, você pode optar por ele restaurar automaticamente, ou você pega só aquela informação que depois te ajuda a restaurar aquele ponto. Mas eu queria dizer que é o seguinte, os caras estão vendo que com a entrada muito forte do digital, das câmeras digitais, essa implementação toda, todo o desenvolvimento deles vai por água abaixo se eles não pensarem também no que existe para trás. E o ARRI era um equipamento que, por ser todo dentado, ele impossibilitava uma série de materiais de entrar no próprio scanner. E agora eles já estão apresentando um modelo onde você vai poder ter a janela molhada e também desdentar, vamos dizer, tirar todas as grifas dele para poder trabalhar de uma forma mais suave. E, se eu não me engano, eles estão abrindo o escaneamento do fotograma para inteiro para poder justamente escanear o áudio também. E aí, de repente, você realmente... Sim, de repente, a gente tendo o áudio escaneado como... Ele existe, o software lê aquele escaneamento como sendo áudio, como se fosse um osciloscópio, vamos pensar dessa forma, ou eu estou com Norman McLaren, eu estou com um negativo na mão e eu faço o som do próprio filme. Então, por exemplo, se eu tenho isso escaneado e de repente falta tal coisa, eu consigo montar aquele pedacinho por amostragem, até é possível. No mundo digital, essas coisas são simples. Dentro da complexidade, ela é simples, mas ainda não é algo que, por exemplo, eu consigo... Quer dizer, eu tenho isso em mãos. A hora que tiver, obviamente, vai ajudar o processo muito, inclusive baratear, porque você deixa de ter que gastar ou investir um dinheiro absurdo em testes e cópias e não sei o que lá. Quem não vai gostar é a Patrícia, mas paciência. Eu quero voltar um pouco à pergunta do Klashkin, porque... sobre a janela molhada de som. Queria apresentar aqui uma tecnologia desenvolvida no laboratório da Cinemateca que se chama pré-wetting. Nós umedecemos o filme original antes dele chegar na janela de som e, por experiência, pela prática, a gente sabe que quando chegar na janela e encontrar o filme virgem por contato, ele vai estar numa umidade que ele suporta ficar gelatina com gelatina sem grudar e com as características que nós precisamos da janela molhada, que é a umidade para a reintegração da emulsão e não copiar as fissuras causadas pela deterioração. Naturalmente, exige muito tempo e mão de obra, porque é um trabalho sincronizado pelo menos a 4 mãos. Tem uma pessoa que fica, ou a 6, fica na copiadeira, o outro fica com a luva ou um tecido no original e sendo encharcado bastante controladamente, Quando o filme exposto sai, ele é processado e depois ele tem que ser lavado, porque acaba grudando resíduos da decomposição da base da celulose, acaba grudando no filme, mas sem compromisso para a audição. Então temos adquirido resultados muito bons e às vezes é a última passada do filme. Então na verdade foi assim que surgiu esse esforço, esse empenho de poder tentar fazer o som. E o nome é porque ele não é a janela molhada, ele é previamente umedecido. E como nós exportamos, chama pré-wetting system. O que eu queria saber é se quando se pode utilizar fitas magnéticas originais, por exemplo, no caso do... Não sei se vocês conseguiram achar as fitas originais do som direto, do Não, não existe. De nenhuma. Por exemplo, até vou fazer assim, para você ter uma ideia, TID,
Tá, porque aqui a luz não deixa ver, tudo bem? Então, Tid, nesse filme não, só tínhamos os originais. Aliás, é um problema sério da nossa própria cultura cinematográfica, ou um problema sério do nosso país, a nossa perda de arquivos, enfim, é uma coisa que existe. Eu, agora, no mundo moderno, tem gente que me liga perguntando se eu tenho guardado o master de mixagem de um filme que eu fiz há 6 anos atrás, porque perderam um MO Disc, que é um master digital. Isso acontece, existe. Agora, imagine coisas de 25, 30, 40 e 50 anos atrás. Mal e porcamente... No ABC a gente achou. Sim, eu ia chegar lá. Mal e porcamente a gente consegue ter os negativos originais de som, que já seria uma coisa maravilhosa, porque tem filmes que a gente tem que trabalhar em cima de cópia. Aí vem, ela pesquisa junto, ela, assinada, enfim, toda a equipe da Cinemateca fica lá ó, assistindo 2, 3, 5, 10 cópias daquele filme para ver se a gente consegue montar alguma coisa. Quando tem o magnético, isso é uma dádiva. No caso do Projeto Leon, sim, eles não usam black tie, estava arquivado muito assim deteriorado as fitas de 1/4 com o pilotone da mixagem. Tanto que aí optou-se, vamos ouvir como é que é o negativo, como é que é a cópia, e consegui, até o Geraldo Ribeiro, eu conversei com o Geraldinho, ele me emprestou o Nagra dele, aí a gente pegou e, assim, já pensando que se não existe uma segunda passada, passou, já deixava inclusive a fita caindo num saco como chama, de madeira, de pano, igual de montagem, para não ter mais atritos. E vez por outra eu borrifava levemente a fita com silicone bem lisinho para que ela não grudasse na cabeça. Passou uma primeira vez, aí rebobinava com todo o cuidado e passava uma segunda, porque às vezes geravam-se ruídos por causa do atrito da fita. E em alguns casos, e no caso do Leon também existe isso, o ABC da greve é onde os magnéticos originais de mixagem estavam guardados. Um filme que eu mixei na época e por acaso absolutamente preservados. E o som desse documentário está maravilhoso, já com problemas opostos na imagem, porque era um filme 16, enfim. Então, quando é possível, a gente tenta usar o master de mixagem guardado. Agora, pistas editadas, realmente era aquele processo do reciclagem. Se apagava apagava tudo o que tinha feito, reemendavam os rolos para usar num outro filme. Era uma coisa meio, assim, tosca, mas é um fato. Então, é muito raro você encontrar masters de mixagem em meio magnético. É muito raro mesmo. Agora, o problema maior também é quando se acha uma parte. Então, o Zé Luiz vai ouvir hoje uma parte de um filme que ele está restaurando, também do Leon, o Partido Alto. Nós encontramos 30% de magnético em perfeito estado. Tem todo o som, toda a gama de audível, e o resto está uma tragédia. Uma tragédia. Então essa emenda vai ter que ser feita ou não. Ou não, às vezes, aí que está. Às vezes a gente é obrigado, na área do som, ter que fazer uma opção terrível, que é, eu tenho... Então, eu tenho 5 rolos com negativo e 1 rolo com perfurado. Quer dizer, eu tenho 6 rolos, mas um deles está com perfurado e o resto está perdido. Eu não vou usar o perfurado. Não posso usar porque eu não vou ter como trazer a qualidade do negativo de som óptico para aquele som magnético, que a qualidade é muito melhor, independentemente da época que foi gravado. Sempre o som magnético foi melhor que o óptico. Isso é um fato, não tem o que discutir. Agora, não adianta se ter 1 rolo bom e 5 ruins. Então vamos optar, fazemos tudo ficar menos ruim. Então usamos todos no som óptico. Houve um filme recente, não do Projeto Leon, mas do Renato Tapajós, que é o Linha de Montagem, que ele tinha, o filme 16mm, ele tinha 5 rolos, 4 rolos com as fitas de 1/4 e o rolo 1 só tinha o óptico. Nesse caso, foi um trabalho fenomenal daqui. Eu falei, Patrícia, eu tenho que usar o magnético, a fita de 1/4.
Pelo amor de Deus, vamos fazer a melhor cópia preto e branco possível desse ótico. E realmente, depois de, 10, 12 testes, ela conseguiu um ótico 16, uma qualidade de cópia maravilhosa. Tanto que se você assistir ao DVD, você não sabe aonde muda do ótico para o magnético, mas é porque é 16 milímetros. Então a faixa dinâmica é outra, tudo é diferente. Então você tem como trabalhar mais. Isso é uma outra coisa no áudio complicada. A faixa dinâmica do 35 milímetros é uma, a faixa dinâmica de um filme 16 é outra. A velocidade é diferente. A velocidade em áudio analógico significa quanto maior a velocidade dentro de um certo limite, melhor é a qualidade. O 35 roda 90 pés por minuto, o 16 roda 36 pés por minuto. Ou seja, em uma frequência de 1000 ciclos, vamos lá, de 5.000 ciclos que pega uma área desse tamanho em 35 milímetros, em 16 a mesma frequência tem que caber em 2,5 vezes a menos. Ou seja, o embolamento, o erro de revelação, de cópia, de densidade é muito maior. É igual a fita de 1/4 da nossa época. Se você fazia um som em 3 3/4, era muito diferente de fazer em 7,5. Em 7,5 era muito diferente de fazer em 15 polegadas por segundo. No digital isso hoje não existe, entre aspas. Sempre vai ter problema, porque é 16 bits, 24, e se for 32 é muito melhor. Se você gravar a 44, a 48, a 96, a 192, claro que é diferente. Agora depende da quantidade de HD ou de mídia que você tem. No DVD melhorou? Melhorou com o Blu-ray. Blu-ray muda tudo, você pode trabalhar com outro sampling rate. Agora, nessa nossa área de restauração, a gente sempre parte do pior princípio que é: vamos trabalhar com o que tem. Ficou claro? Tá, obrigada. Tá ok. Sasso, aqui. Ali. Não. Aqui. Diga aí. No processo de restauro, particularmente do São Bernardo, como que se fez a adequação ao sistema múltiplo de canais, como o Dolby, por exemplo? Então, isso é uma coisa que, por definição, eu não uso. O processo de hoje no cinema é 5.1, ótimo. Então a gente faz do Dolby Digital 1.0, ou seja, só o canal do centro. Não tem por que se recriar atmosferas sonoras em outros canais adjacentes, porque não é o caso. Nesse caso, se a gente for mexer nisso, temos um problema aqui de ordem, como vamos dizer assim, da pessoa estar viva ou não. De ordem humana. De ordem humana. Se o diretor está vivo, a obra é dele e ele quer refazer essa obra, esse é um direito dele. Mas não pode deixar de dizer que isso aí é uma versão modernizada, porque o momento histórico é aquele que ele fez há 10, 15, 20 anos atrás. Recentemente já tem 3 anos, por exemplo, o Azulay refez o Doces Bárbaros, que é um filme da década de 70. Então ele tinha guardado todas as matrizes de áudio nos Estados Unidos, porque era um filme problemático, tinha sido perseguido pela censura, e ele resolveu remasterizar o filme todinho em 5.1. Então houve primeiro todo um trabalho junto com o pessoal da Vison do Rio de Janeiro, do Carlos de Andrade, remixando aquelas trilhas em 8 canais, originais do filme lá de 1970, restauraram a imagem digitalmente, enfim, em algum processo que eu não participei, e aí houve toda a remixagem do filme em 5.1. Mas o filme originalmente é aquele filme 16mm com som mono de 1970. Então, isso é uma coisa que é inerente ao dono da obra. Então, se o dono da obra está aí, então eu acho que ele tem o direito de fazer o que quiser, inclusive de pegar e jogar no lixo, é dele. Para mim, tudo bem. Agora, num caso onde tem a pessoa que não está mais aqui, já, como diz os espíritas falam isso, já voltou para casa, é o que a gente tem que manter. Então, nós temos que preservar a origem daquilo que foi feito. É óbvio. Por exemplo, no caso do Leon, nós temos uma grande vantagem, que uma boa parte dos filmes foi o Escorel que fotografou, o Lauro fotografou e o Eduardo montou, que são 2 referências. Então, nesse processo de restauração de som, que eu não falei antes e agora caiu a ficha, da mesma forma como
junto com a Patrícia, junto com o Marcelo, eles assistiram ao filme para ver quais as nuances de imagem, piriri e pororó que tem que fazer. No som, idem. O Eduardo e o Lauro vão lá para o estúdio, assistem o material restaurado e aprova ou reprova determinadas coisas. Tanto que, como o Marcelo falou, e isso eu assino embaixo, risco, faço tudo que for possível, você tem que dar alternativa para, de repente, voltar para 1 ou 2 passos anteriores. É aquela velha história que eu falei, você tirou demais, limpou demais e aquilo ficou ruim, pasteurizou, ficou uma Pizza Hut e Pizza da Esperança. Uma te dá um saquinho cheio de sabores para você pôr em cima e a outra é aquela que o cara faz na massa, lá, suando. Tem diferença? É claro que tem diferença. Então isso é uma coisa que eu sempre deixo claro na restauração de som, que é, você dá a opção ao cliente de falar, não, eu prefiro ter mais isso, mais chiado, um pouco mais de ruído, mas tá mais dentro do filme. Então, não mexer nunca naquilo que era a obra em si. Isso a gente tem passado não só nos filmes do Leon, mas em tantos outros, como eu acredito que eles fazem a mesma coisa, quer dizer, a imagem também. Não adianta nada você querer fazer ficar uma coisa maravilhosa, porque saiu um pouco da realidade. Não sei, era isso mais ou menos? Oi. Ligou. Se existe algum programa da Cinemateca com fundo setorial ou Secretaria do Audiovisual, Ancine, para a gente recuperar esses filmes nossos mesmos, que já têm 20 anos e que devem estar já não numa gravidade do acervo todo da Cinemateca, que a gente sempre sabe quando vem aqui que existe uma ordem de prioridade de preservação, até de arquivamento, de espaço e tal. Mas é uma preocupação que eu vindo aqui hoje, pensando, eu sei, por exemplo, de um filme que eu tenho de 18 anos, que tem 4 fotogramas que faltam no primeiro rolo, então tem uma coisa que eu já vivi há 16 anos atrás, né? Ou orientação, caso não haja a perspectiva de um edital ou de a construção de um programa de recuperação de cinema recente, vamos dizer, mas de consultoria, assessoria, para a gente, então, individualmente fazer um projeto parecido com esse que vocês fizeram do Leão. Como você chama? Eu sou o Ricardo Pinto e Silva. Ricardo, tem algumas alternativas. Eu acho que a primeira coisa é fazer um diagnóstico do seu filme e entender do que a gente está falando, que tipo de intervenção, que dimensão de recursos precisa para essa restauração, se é uma preservação aliada a uma tiragem de nova cópia, se é necessário, que necessidades esse filme precisa, que necessidades impõe para restauração, imagem, som, enfim, esse diagnóstico inicial é fundamental. E reunir todos os materiais, inclusive, né? E em termos de programas, a Cinemateca lançou, junto com a Petrobras, o programa de restauro em 2007 e teve uma edição, esperamos entrar na segunda, e que é um projeto, um programa diretamente ligado à Cinemateca. Mas não impede de ter outros editais. Então, temos procurado também recursos para filmes que não entrem nessa prioridade, como você falou. Pelo jeito, você sabe que a prioridade aqui é cuidar de filmes que têm, por exemplo, um elemento só e estão correndo risco de desaparecimento. Então, acho que é obrigação da Cinemateca lidar com essas várias frentes, não só correr atrás dos que estão morrendo, mas dos que estão aí, que querem ser relançados e muitas vezes não tem uma cópia de exibição. E para fazer a cópia, os negativos vão sofrer. Então, acho que podemos começar fazendo esse diagnóstico. É um trabalho que a Cinemateca oferece. Patrícia, eu queria que você falasse um pouco do quadro. Eu sei que o Glauber teve obras restauradas, o Joaquim Pedro agora recentemente teve toda a obra. Queria que você falasse um pouco
das obras históricas que já foram contempladas com restauração e estão salvas? E quais são as que estão na fila aí? Você tocou em 3 nomes, né? Glauber, Joaquim Pedro e aqui Leon Richman, e são grandes projetos que a Cinemateca esteve ou está envolvida, e Glauber ainda tem uma etapa que está para acontecer com o restauro de Leão de 7 Cabeças. Então, Joaquim a obra do Joaquim Pedro foi totalmente restaurada, voltou à película, os 14 títulos, longa, média, curta, e tem aqui o material guardado tanto em película quanto digital. Então a obra toda está completa. E Leon estamos em curso, já ainda procurando alguns recursos para terminar os títulos todos para completar a obra. Então, acho que essas são as grandes obras, digamos, que você colocou, esse é o andamento delas. Mas acho que, pensando em filmografia brasileira, estamos terminando o programa de restauro, que teve 12 longas e 215 curtas, que foi um programa que teve uma frente, digamos, da plataforma Telecine digital e fílmica. A parte fílmica foi feita toda a preservação. Nessa primeira edição foi feita em preto e branco. Então o edital foi lançado, nós colocamos a capacidade colocada para ele foi para processar em preto e branco. E tivemos a grata surpresa de ter vários projetos muito interessantes, que vai do filme doméstico a longas, por exemplo, infelizmente do Cone Campos, foram 2 longas que não foram completos, porque o que nós conseguimos encontrar não completou o filme, os 2 filmes, A Morte em 3 Tempos e O Homem em Sua Jaula. Então, uma gama muito grande de filmes, coleção da Biblioteca Mário de Andrade, por exemplo, de vários curtas, uma coleção chamada Veja o Brasil, toda preservada e que pode ser conhecida agora para pesquisa e até conhecimento do Brasil, porque tem coisas incríveis. Respondi sua pergunta? Mais ou menos. E se quiser tentar de novo? Não, na verdade eu queria saber quais são as obras importantes que você acha que estão na fila aí, que estão correndo risco, e quais são os outros centros que existem no Brasil e que fazem um trabalho parecido com a Cinemateca. Eu sei que de preservação há, mas restauro, não sei se há um trabalho importante como está sendo feito aqui. Eu tive uma experiência no MAN, lá no Rio, com preservação, uma escala muito menor do que tem aqui, mas queria que você falasse desses outros centros. Eu sei que a Cinemateca aqui fica muito sobrecarregada com essa responsabilidade de, enfim, abarcar tantas obras do cinema brasileiro. Não, é verdade. Mas estamos agora na batalha de conseguir recursos para restaurar A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Acho que é um filme que não tem questionamento sobre essa proposta de restauro dele. E ele já teve uma intervenção em outro momento, porque isso acontece muito frequentemente. Filmes que já tiveram uma tentativa de salvamento, digamos assim, e por vários motivos, até por econômicos, a intervenção não foi feita da maneira como se deveria fazer. Então, está sendo feita uma proposta para revisitar o trabalho feito e reprocessar o trabalho feito com Augusto Matraga, que precisamos conferir uma qualidade fotográfica do original, né? E o filme está sofrendo, porque já entrou na síndrome do vinagre, e se a intervenção não for, digamos, quase imediata, vamos ter algumas surpresas desagradáveis. Então, esse é um dia a dia da Cinemateca, é lidar com essa urgência de intervenção, e acho que o laboratório nunca teve com
uma frente de trabalho tão ampla, um horizonte tão bom, no sentido de conseguir trabalhar e fazer intervenções em várias etapas, em etapas que a Cinemateca já passou anteriormente de fazer a primeira intervenção fotoquímica e não chegar à cópia final. Então, desde isso até diagnosticar um caso grave, que é o Augusto Matraga, por exemplo. Então, estamos tendo chance de lidar com um espectro muito grande de intervenções, procedimentos e resultados, né? Você quer complementar? Queria lembrar que nesse programa de restauro, enfim, a gente teve a colaboração da própria ABC na seleção dos projetos que foram apresentados. E que acho que foi um modelo, enfim, diferente dos que tem acontecido, dos projetos de restauro de obras como a do próprio Leon, a do Glauber e do Joaquim Pedro, né? Foram recursos também incentivados, quer dizer, que a gente foi batalhar como Cinemateca e não recursos orçamentários. Então, acho que complementando o que o Ricardo tinha perguntado, não tem, infelizmente, atualmente, não tem na política da Secretaria do Audiovisual um recurso específico para um programa de restauro como que a gente defende que deve existir de médio prazo para tentar, enfim, evitar a perda de trabalhos, né? O que acho que tem que reconhecer é que tem tido um apoio para investimento na Cinemateca, na qualificação dos nossos espaços, etc., para tentar evitar, quer dizer, as questões de preservação, de guarda, a gente está conseguindo ter condições melhores. Então, acho que a longo prazo, imagina-se que, enfim, tirando toda a discussão daí do digital, mas falou da parte fílmica, que não tenha tanta necessidade de restauro. Ou que dê um tempo hábil para o processamento, porque à medida que a gente coloca uma área climatizada a 5 graus, a gente consegue retardar a urgência de intervenção. Então, digamos, os filmes segregados numa câmara fria, que precisam de intervenção quase que imediata, eles vão ter um pouco mais de tempo para que a nossa capacidade operacional chegue a eles. Patrícia. Patrícia, aqui. Existe algum entrave que não deve existir bastante, mas existe algum entrave de outras cinematecas ou pessoas que têm acervo de filmes importantes que não querem, ou sei lá, por razões pessoais, ou sei lá quais sejam, que elas sejam cedidas para a Cinemateca? E se você considera um problema muito grave só a Cinemateca concentrar a maioria dos negativos importantes dos arquivos, né, dos filmes nacionais? O entrave que você está falando é em relação eu acho que eu não entendi sua pergunta. Você está dizendo que... Porque os filmes não são cedidos, na verdade os filmes são depositados. A Cinemateca é uma depositária, né? Então, na verdade, a pessoa escolhe se quer ou não depositar seus filmes aqui. Uhum. E então, as condições que a Cinemateca oferece, creio que atrai os produtores, porque são condições boas para colocar o filme e deixá-los preservados aqui. Tá, que eu estava me referindo a um entrave anterior, há alguns anos, relacionado ao Mano Rio, que existia aquela picuinha, assim podemos dizer, entre alguns cineastas não queriam que os negativos viessem então, só para São Paulo. Acho que é uma escolha besteira, na verdade. É uma escolha do produtor, na verdade. Eu acho que essa coisa de guardar tem sempre um apego, né? Acho que não tem jeito, a pessoa fica apegada. E então as pessoas que depositavam os seus materiais na Cinemateca do MAN do Rio de Janeiro, muitos deles não quiseram
que o filme saísse do município do Rio de Janeiro. Então, acho que pode ter sido isso. Acho que pode ser isso que você está se referindo. Então, alguns trouxeram seus filmes para a Cinemateca brasileira. Outros não. Então, acho que gerou uma grande polêmica, algumas polêmicas. Uma delas, acho que é essa. É isso que você está se referindo, É isso, né? mesmo. E talvez as outras, não sei, outras cinematecas que tem espalhadas pelo país. Eu acho que tem um esforço também, uma atitude, uma ação da Cinemateca junto a outras instituições pela rede CIBI, Sistema Brasileiro de Informações Audiovisuais, que é tentar catalisar instituições que cuidam de audiovisual, quer seja em película ou não, no Brasil, e formar essa rede de conhecimento, de discussão e de trocas, e também que se consigam criar as suas reservas técnicas. Acho que é fundamental. A reserva técnica está pelo Brasil todo. Acho que não tem sentido criar grandes cofres aqui no mesmo lugar. Eu realmente acho que é importante. Nós temos repassado conhecimento e tecnologia e cooperações técnicas, feito cooperações técnicas com instituições que queiram, que estejam aptas, que estão buscando recursos e que se viabilizem politicamente para que isso ocorra. Você pode listar quais são essas principais instituições? Instituições? Hoje o CIBIA tem 30 e poucas instituições, do Rio Grande do Sul ao norte. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre tem a Cinemateca do Capitólio, tem a Cinemateca do Paraná, o UMAN do Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, CTAV no Rio, Brasília, Arquivo Público, Dimas da Bahia, MIS Pará, Fundação Joaquim Nabuco em Pernambuco, e por aí vai. CRAVE de Belo Horizonte. Complementar Só mais uma pergunta em relação a uma lei recente da Ancine, que obrigava os produtores apoiados pela Ancine a depositarem uma cópia do filme na Cinemateca. Se isso ainda acontece e se, enfim, uma coisa que eu já ouvi de comentários é que muitas vezes os produtores, por não quererem investir em um interpositivo, enfim, uma nova cópia, em geral, botava uma cópia já um pouco desgastada só por obrigação. Queria saber se isso continua acontecendo, se essa lei ela está sendo efetivada. Sim, a lei do depósito legal, e ela não obriga a deposição na Cinemateca. A lei diz que numa instituição credenciada pela Ancine, e a Ancine credenciou a Cinemateca. Então, a Cinemateca brasileira recebe os filmes em depósito legal, faz uma análise. No caso desse produtor que você citou aí, que ele vai mandar uma cópia desgastada, ele vai ter o desprazer de receber um laudo dizendo que essa cópia não está apta para depósito legal. Então, ele vai ficar inadimplente com a Ancine, ou ele vai fazer uma outra cópia que passe pelo crivo da análise técnica, dizendo que essa cópia ela serve para depósito legal. Mas a lei não diz que eles têm que depositar um interpositivo, um master de segurança? Ou uma cópia. É ou? É. Queria colocar só um pouco sobre o que o Ricardo tinha comentado. Eu acho que também, em relação à preservação do seu próprio material, né, daqueles que não estão na lista de prioridade da Cinemateca ainda, mas você julga importante, acho que o próprio produtor podia pensar um pouco nisso, na preservação do seu material. Então, sei lá, você não precisa escanear ou você não precisa restaurar o seu filme todo, mas acho que um bom passo para ele era você manter ele escaneado, que era ou fazer um master dele. E eu não acredito que isso seja um custo muito alto que não justifique você manter sua própria obra. Acho que é um pouco disso também, né? Sim, mas talvez eu acho que tem que pensar no projeto inteiro, no orçamento, porque se você vai fazer um escaneamento e pode ser que, se você conseguir retomar o projeto daqui 10 anos, talvez esse escaneamento já não sirva mais. Sim, mas talvez, ao mesmo tempo o seu material dele daqui 10 anos estiver muito mais deteriorado. Mas se ele puser na câmara fria da Cinemateca Brasileira, ele vai durar bastante tempo. Então tá bom. Alô? Não, um pequeno comentário. Ontem mencionei, durante a questão do dilema digital,
manter o master em formato digital 4K, vamos supor, não são os números que eu manejo, segundo a Academia de Ciências, Artes e Ciências, a pesquisa que fizeram, o custo de manter esse master em estado digital em 4K é de $11.500 por ano. E mantê-lo em versão 35 milímetros custa $1.000, $1.100, por causa da migração digital, digamos, a necessidade de migrar esse material, por causa da não garantia de permanência, digamos, o formato digital é efímero, em tecnologia e inclusive a própria mídia. Já o filme você garante que em temperatura e umidade adequada ele permaneça com esse custo mais baixo. Se atualmente essa é a alternativa. Não, acho que sem dúvida, nós estamos há mais de 100 anos lidando com o formato 35 milímetros em película. E já passamos por uma história aí bastante complexa. E hoje temos a melhor engenharia de emoções e o melhor jeito de arquivamento dele, sem dúvida. Agora, a tecnologia digital está aí, temos que enfrentá-la, né? Por várias razões. A gente tem que saber como fazer essa migração e como conseguir preservar do jeito que a gente tem essa tecnologia hoje. Eu acho que é um ponto de interrogação, é um orçamento, você vê, cresce 10 vezes mais de 10 vezes por essa conta, mesmo tirando um certo exagero norte-americano, a gente pode pôr um para metade, um para 7, um para 6, é muito dinheiro, né? Mas é o que a gente tem que fazer. Existem os materiais que só vão existir em digital e que precisa ser pensado nisso também, onde você vai armazenar e como você vai armazenar. Não, é isso que o Carlos está falando, da migração, não, justamente, o custo da migração. Não só da migração da evolução do processo, não de trazer o material óptico para o digital, mas sim dos captados já em digitais. Os nativos digitais, como é que você vai? Você não consegue ler, em 3 anos pode ficar obsoleto, a gente sabe disso. Sem dúvida nenhuma. E o mesmo Quem garante, por exemplo, quem garante, por exemplo, que os arquivos da Red vão ser lidos daqui a 10 anos? Né? E o que a gente faz no meio do caminho? Como a gente guarda? Guarda num HD externo em casa? Guarda em LTO em casa? Ou guarda num servidor, num data center para isso? Acho que é o preço também do digital. É muito mais barato você produzir em digital, mas em compensação armazenar e guardar em digital vai ser mais caro. A perda está anunciada, né? O que guarda? Guarda só o material bruto? Guarda só o master do filme pronto? Com 3, 4 cópias? Ou guarda... Mas o mesmo acontece no áudio. Aliás, o Carlos mesmo. Nos Estados Unidos ainda se continua guardando mixagens em perfurado. Claro. Que é uma mídia analógica absolutamente segura. DVD, backup de dados, exabyte, desculpa, isso é tudo passageiro. Eu mesmo acabei de jogar no lixo 1.500 fitas exabyte de meus backups que não servem para mais nada. E o que você fez com o que tinha dentro? Não tenho como abrir mais, não existe mais nem o leitor. Esse é o problema do custo disso, porque você tem que ter alguém que esteja olhando para aquilo todo ano, sim, eu acho, e migrando. Tanto que é uma coisa clara essa, por exemplo, o MODisc, que é essa mídia que a Dolby usa como padrão para áudio, é uma mídia segura. Ela é boa e certamente até deve resistir um bom tempo, porque ela não é usada só em cinema, ela é usada também em medicina. A parte quando as pessoas vão fazer escaneamento físico, não sei o que, grava em MODisc, é usado em medicina. Então não é uma coisa muito voltada só para aquela área da nossa parte, mas aquilo que a Tide falou, fitas magnéticas, se a gente fizer um levantamento aqui na Cinemateca do que nós temos de masters guardados em fita de 1/4, ou em 35, ou em 16, é nada perto do que tem de imagem. E o incrível, isso, desculpa, é uma frase ruim de se falar, mas tem produtores que jogam fora esses materiais. Fitas que foram os originais de som direto são jogados no lixo. Masters são esquecidos em estúdio. Assim, eu, que na minha época de Alamo, tinha lá uma infinidade de fitas de 1/4 com masters de mixagem que nunca ninguém foi buscar. E hoje, aí tem que se pegar um negativo de 1900 e fumacinha, porque não sei o quê. Quando houve uma gravação, eu estou falando da década de 80, não estou falando de nenhum número do século XIX, nós estamos no século XX. Isso é uma coisa terrível.
de você não ter materiais de preservação porque alguém jogou fora, apagou porque precisava fazer o som direto de um filme naqueles... Pô, isso eu vi. A gente tem que pensar nisso agora também, né? Porque daqui 100 anos vai sobrar o quê do que está produzindo agora? Com certeza, isso, mas a gente via lá na Alamo, eu via, falei, olha, porra, o cara está apagando o master da mixagem do filme dele e gravou som direto em cima. E é fato, eu vi. Não estou falando uma mentira, contando uma história, é fato. Filmes recentes aqui, que eu fui mixar fora do Brasil, que as fitas foram usadas, todas as press, para fazer outro longo em cima, em Hi-8, DA88, que é uma mídia de apenas 10 anos atrás. Filme recente. Já com tecnologia moderna, apagaram-se. Tinham 60 fitas, apaga, usa som para fazer outra coisa em cima. Porra! Certo, vamos pensar um pouquinho mais com o cérebro, né? Não com uma outra parte do corpo humano. Bom, ótima frase para a gente encerrar a nossa sessão, então. E eu gostaria de agradecer a presença de todos, sobretudo do Sasso, do Sica. Queria agradecer a equipe de cabine, que está sempre aí dando a logística, o apoio e a projeção. E todos da equipe que integraram a restauração de São Bernardo. Obrigado. Tenho muito orgulho, né? E a ABC, Queria muito agradecer a ABC e anunciar um intervalo de 5 minutos e depois a próxima sessão. Não, não assina, não assina.